Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar dos tipos de coloração e também do alisamento capilar. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Aqui nós temos o folículo piloso ou folículo capilar. Aqui nós temos a raiz do cabelo. Lembrando que a raiz do cabelo é extremamente irrigada e é por aqui onde as substâncias vão nutrir os nossos cabelos, tá? Então, o couro cabeludo, o cabelo, melhor dizendo, ele só vai ser nutrido na parte da raiz. A partir do momento que ele sai dessa parte, nós não temos mais nutrição. Podemos ter, é claro, oleosidade por causa da glândula sebácea, mas a nutrição do cabelo ele só vai acontecer na raiz, tá? Então, sempre lembrem disso. Vai ser constituído, então, esse folículo capilar por glândula sebácea, que vai produzir sebo, papila dérmica, queratinócitos e melanócitos. Então, a raiz do cabelo, na parte mais inferior da raiz, nós vamos ter esses constituintes, tá? Em relação à papila dérmica, essa papila dérmica ela é localizada aproximadamente 4 milímetros abaixo da pele e vai regular o ciclo de vida do cabelo. Porque como aqui é o local onde nós temos a grande quantidade de veias, é aqui onde o sangue vai correr e dar aporte nutricional para o nosso cabelo. As glândulas sebáceas, elas são conhecidas como anexas ao folículo e vão secretar sebo. No sebo, nós vamos ter uma constituição bem mista, com triglicerídeo, colesterol, e esse sebo ele vai proteger o fio do cabelo e também vai auxiliar na flexibilidade da pele nessa região. Em relação aos melanócitos, nós já sabemos, né, que os melanócitos são células que vão dar a coloração capilar, a coloração do cabelo. Nós temos grande número de melanócitos preso na porção superior da papila dérmica, então nessa região aqui mais ou menos. E esses melanócitos, eles também vão ter dendritos, igual ao da pele, que vai injetar os pequenos glândulos de melanina e dar o pigmento para o cabelo. Aqui também nós vamos ter aí a eumelanina e a felmelanina. Então, em relação à composição de eumelanina e felmelanina, difere muito de cabelo para cabelo. Então, dependendo da concentração que a gente tem de cada uma delas, nós vamos ter a coloração do cabelo. No cabelo preto, por exemplo, nós temos aí 99% de eumelanina e 1% de felmelanina. No cabelo loiro, às vezes podem até confundir, então preste bem atenção, nós temos 95% de eumelanina e 5% de felmelanina. Já nos cabelos ruivos, nós temos 67% de eumelanina e 33% de felmelanina. Então, lembrando que a eumelanina ela vai aí de uma coloração do vermelho escuro até o preto, né? Até o castanho bem escuro preto, digamos assim. A felmelanina é do loiro claro até a coloração vermelha. Então, nós temos essa constituição e às vezes a pessoa até confunde, achando que vai ter uma concentração muito maior de felmelanina. Mas não, nos cabelos loiros nós vamos ter 95% de el e 5% de felmelanina. Entre os fatores que determinam a coloração, não é somente a produção de felmelanina e eumelanina. Nós temos aí a textura do cabelo que pode mudar. Lembram que eu falei para vocês em relação ao brilho, dependendo da textura da cutícula, muda a coloração. Então, tem-se aí essa diferença. O número de granulócitos que está dentro desse nosso cabelo, então dependendo da quantidade, o número e o tamanho desses glândulos de pigmento, nós vamos ter uma diferença na coloração
do cabelo. Esse tamanho e número de glândulos também vai alterar aí quando a pessoa faz coloração química, pode interferir na coloração. Então, pode às vezes prejudicar ou facilitar essa coloração do cabelo. Quando a gente fala de envelhecimento capilar, principalmente em relação a hoje, né, falando de coloração de cabelo, que a parte de queda de cabelo eu vou deixar para uma outra aula, porque senão ia ficar muito extensa essa aula, tá? Então, em relação ao envelhecimento para modificação de pigmentação, e aqui até entra queda, nós também vamos ter os fatores intrínsecos e extrínsecos. Lembrando lá, os fatores extrínsecos são fatores do exterior, como radiação UV, oxidação, poluição. E os intrínsecos têm a ver com a genética, né? Cada pessoa vai ter uma diferença, cada família tem uma diferença geneticamente falando em relação ao envelhecimento, tanto cutâneo quanto envelhecimento capilar. Então, esse envelhecimento ele vai ser gradual, igual ao envelhecimento cutâneo. Suas manifestações elas vão se iniciar com perda da densidade máxima do cabelo, ou seja, a pessoa vai começar a produzir menos cabelo, perda da espessura desse cabelo, o cabelo ele fica mais fino, e até quando a gente fala de alopécia capilar, nós temos a troca do cabelo terminal por cabelos novos, aqueles cabelos mais finos, é bem comum, né, quando fala em envelhecimento capilar, e também a perda da coloração do cabelo, que é o que a gente vai ver hoje, que é em relação aos cabelos brancos. Uma manifestação de envelhecimento capilar, a coloração do cabelo branco. Essa despigmentação do cabelo é conhecida como canice. Então, não vão confundir com calvície, é canice. E ela é comum a partir dos 28 e 42 anos. É claro que depende muito geneticamente. Tem pessoas que com 18, 16 anos já têm cabelo branco e tem pessoas que só vão ter cabelo branco com 40 anos. Então, depende, claro, de cada pessoa, de cada descendência, digamos assim. Os melanócitos, quando começa a ocorrer essa canice, eles produzem menor quantidade de melanina. Essa produção de menor quantidade de melanina pode ser, por exemplo, por causa da diminuição das enzimas tirosinase. Porque lembram que a enzima tirosinase é aquela que converte tirosina em dopa e isso faz com que tenha a formação das melaninas, da eumelanina e da feomelanina? Então, se nós tivermos diminuição dessa enzima, não tem a produção da dopa, e isso faz com que não tenha coloração, porque tirosina ela não tem coloração, ela só passa a ter coloração depois que ela é processada pela enzima tirosinase. Lembrando também que isso vai ocorrer, essa diminuição da tirosina, ocorre principalmente por causa do estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo acaba matando, melhor dizendo assim, acaba prejudicando essa enzima e ela não tem mais o efeito que tinha antes. Outra coisa que pode mudar a coloração e acaba diminuindo, despigmentando o cabelo, é a quantidade de melanócitos. Com a idade, as pessoas também diminuem a quantidade de melanócitos no couro cabeludo e isso faz com que não se tenha mais a produção de melanina. Eu gosto de lembrar também, quando a gente fala de cabelo, que nós produzimos melanina no couro cabeludo para proteção também, tá? Para proteção da radiação UV. E devido aos radicais livres, tanto da radiação quanto também da poluição ou de produtos químicos que são usados nessa região, esses radicais livres eles acabam provocando o branqueamento dos nossos fios. O que acontece? Através da molécula de oxigênio produzida pelo próprio organismo ou por causa de danos exteriores, né, de fatores extrínsecos, nós vamos ter um dano celular
esse dano celular vai provocar, então, o envelhecimento e o grisalhamento do cabelo. Vai diminuir o número de melanócitos ativos, isso vai fazer com que tenha uma redução no número de melanossomas e, consequentemente, uma diminuição no número de melanina e também um problema na transferência desses melanossomas para o cabelo. E isso faz com que o cabelo não tenha mais a coloração que tinha antes e fique branco. Até coloquei aqui algumas imagens, ó, aqui é uma figura de um cabelo normal e aqui ele já começa a perder a pigmentação. Então, às vezes você olha um cabelo, vocês veem que aqui que o cabelo ele tá branco até uma parte e depois está escuro. Por quê? Porque ele parou de produzir melanina naquela região a partir do momento. Então, você tem o cabelo claro, próximo à raiz e escuro depois. E devido à canice e também a outros aspectos estéticos, surgiu a tintura capilar. Então, nós temos diversos sistemas de coloração capilar e são divididos em 3 categorias, dependendo, é claro, da durabilidade dessa tintura. Nós temos a tintura temporária, que é a que menos dura e já começa a sair logo na primeira lavagem, às vezes com uma lavagem você já tira totalmente a tintura. A semi-permanente, ela dura um pouquinho mais, ali mais ou menos até 8 lavagens aproximadamente. Até 6, melhor dizendo, até 6 lavagens. E a permanente, ela dura para sempre. É uma tintura que só vai sair do teu cabelo a hora que você colocar outra tintura ou que você cortar ele, né? Então não tem como retirar. Claro, se você fizer descoloração, você consegue retirar, mas ela é permanente, tá bom? Então, vamos começar falando da tintura temporária e semi-permanente. São baseadas em moléculas coloridas, então elas já têm coloração antes de ser aplicada. Vocês vão ver que as permanentes não, só tem coloração após a aplicação. Ela só vai dar a cor depois que já está lá dentro do nosso córtex, dentro do cabelo. Esses corantes temporários e semipermanentes, eles são corantes de deposição, ou seja, eles vão se depondo, vão se colocando ali na nossa cutícula. O semipermanente até consegue penetrar um pouco o córtex, mas o temporário ele vai ficar somente na cutícula, só vai ter interação com a cutícula. E como eu falei para vocês, são produtos temporários, que eles saem rapidamente, ou também produtos de manutenção de cor. Podem ser utilizados várias vezes, por exemplo, em shampoo todo dia, para manutenção da cor. Em relação às tinturas temporárias, nós temos que os corantes utilizados nessas tinturas, eles são corantes ácidos e solúveis em água, por isso que eles saem tão facilmente do cabelo. Eles também têm alta massa molecular, por isso eles não conseguem penetrar a cutícula e eles ficam somente depositados na cutícula. Não conseguem, como eu falei, penetrar a fibra capilar e eles começam a ser removidos na primeira lavagem. Então, a partir da primeira lavagem, eles já são removidos e tem alguns que com uma lavagem somente já saem do cabelo. Nós encontramos eles na forma de shampoo, gel, emulsão e solução líquida. E tem um detalhe quando a gente fala de tintura temporária, é que não se pode clarear o cabelo com tintura temporária, tá? Então, claro, às vezes a pessoa faz aí uma descoloração e coloca tintura temporária, pode acontecer. Mas ele nunca vai deixar o cabelo mais claro se for usado sozinho, tá? Ele sempre vai escurecer a tonalização para o cabelo, nunca clarear os fios. Além da característica ácida dos corantes da tintura temporária, eles são aniônicos. A aplicação ela pode ser única ou progressiva. Quando a gente fala de aplicação única, aplicou uma vez, tomou banho, retirou, vai saindo, né,
2 lavagens já tirou praticamente tudo. A progressiva é quando você faz a utilização por bastante tempo, todo dia, para manutenção da cor. Geralmente usando shampoo, né? A forma mais usual é o shampoo. Em relação aos corantes, como exemplo, nós temos o pirazol, nitro, diazo, antraquinona, xantenos e trifenilmetanos. Nós temos um corante natural bem conhecido que agora, até por sinal, é muito mais utilizado nas sobrancelhas, que é o corante de rena, né? Que é uma coloração a castanho avermelhado. Uma coisa que também tem-se um problema com essas tinturas temporárias é em relação à sua faixa limitada de cores, porque não vai ter muitas cores possíveis para serem utilizadas e, além disso, é difícil prever a intensidade da cor. Então, tem-se às vezes alguns problemas por ficar muito tempo e ficar mais escuro do que você queria, ou ficar pouco tempo e não ficar na tonalidade que você queria. Então, depende muito, a tonalidade vai depender muito do tempo que essa tintura ficou. Por exemplo, quando a gente faz rena na sobrancelha, quanto tempo essa tintura ficou ali em contato com a tua sobrancelha para dar a coloração. Já a tintura semipermanente, ela vai ter como corante principalmente corantes básicos ou catiônicos, e a massa molecular desses corantes é menor, é mais baixa do que a massa molecular dos corantes temporários. Ele até poderia penetrar a cutícula e ficar, né, um pouco mais tempo. Ele até, alguns corantes, eles têm uma durabilidade maior, né, desses semipermanentes por causa disso, porque eles conseguem penetrar e depositar-se no córtex. Mas a maioria não tem muita afinidade ali pela queratina do cabelo. E isso faz com que a permanência deles não seja tão boa. Destinados a utilizar aí em 3 a 6 enxágues aproximadamente, esses corantes eles já saem. Nós encontramos formulações em shampoo, emulsão, loção e mousses desses corantes semipermanentes, e eles geralmente são deixados para agir de 10 a 40 minutos. Nós temos muitas moléculas utilizadas como corante semipermanente. Entre eles, nós temos aí o 4-nitroofenillenediamina, que é a coloração loira, 1,4,5,8-tetraaminoantraquinona, coloração azul, 1,4-diaminoantraquinona, coloração violeta, e N2-hidroxietil-2-nitro-p-fenileno de amino, que é uma coloração ruiva. É claro que vocês não precisam decorar esses corantes, mas só para vocês saberem que aqui nós temos uma variação de cor um pouco maior do que na temporária. As tinturas permanentes, por sua vez, são as mais empregadas no mercado. Nós temos aí em torno de 80% das tinturas que estão sendo comercializadas atualmente são tinturas permanentes. Elas resistem à lavagem, secagem, prancha, exposição solar, fazem a ótima cobertura nos fios brancos, permitindo também qualquer tonalidade, e elas podem tanto escurecer quanto clarear os cabelos. Tem aí, é claro, reação química bem complexa, a gente já vai ver porque é uma tintura permanente. Essas reações, elas envolvem oxidação. Essa oxidação ela vai ocorrer no interior da fibra capilar e no momento de aplicação. A tintura permanente, ela consegue penetrar a cutícula e acaba atuando no córtex. Por isso, nós temos aí uma duração maior, né, ou uma permanência dessa tintura no cabelo.
As tinturas permanentes, elas são reações de dois componentes que vão ser misturados antes do uso. Então, eles misturam antes de aplicar no cabelo, em meio oxidativo, geralmente representado pelo peróxido de hidrogênio, e pH alcalino, representado por diversas substâncias, mas principalmente quando a gente fala de cabelo, representado pelo amônio. Esses dois componentes, eles vão formar um pigmento, mas somente dentro do cabelo, tá? Então, o corante propriamente dito só vai se formar dentro do cabelo. Então, por isso que quando vocês veem lá no salão a pessoa misturando a tintura, não tem coloração, às vezes está um creme branco, porque a coloração só vai se dar quando tiver em contato com o córtex ou com a cutícula do nosso cabelo. Então, a tintura ela vai precisar de 3 componentes básicos. O primeiro componente é o precursor. Esse precursor ele vai consistir em aminas aromáticas que podem ser orto ou para substituídas, geralmente com o grupo amino. Pode também ter grupo hidróxido, que é o H no lugar do amino, do grupo amino. Como eu falei, eles são orto ou para substituídos. Nesse caso aqui, a gente tem um para substituído. Lembra quando a gente tem um radical ao contrário do radical primário? Então, esse aqui ele é para substituído e é o p-fenilenodiamina, que é um dos representantes aí dos nossos precursores. Nós também temos como representante o p-aminofenol, também atua como precursor nas tinturas. O outro representante é o agente acoplador, o componente 2. Esse agente acoplador ele é formado por compostos aromáticos também, hemissubstituídos, com grupo doador de elétrons, tais como hemifenilenodiaminas, resorcinol, que é o nosso exemplo aqui, nafitrol e outros derivados. E o componente 3 é o agente oxidante que nós vamos precisar. Esse agente oxidante, ele existe basicamente de 2 tipos, tá? Dependendo aí do tipo de veículo. O primeiro agente oxidante utilizado é o peróxido de hidrogênio, né, o H2O2. Ele é utilizado quando o veículo permite presença de água, ou seja, quando nós temos aí a tintura que vem naqueles bastões, sabe, como se fosse uma pomada. Então, esse aqui é o nosso reagente oxidante, o peróxido de hidrogênio. Quando a tintura ela vem em pó, nós temos aí o persulfato de sódio, que é utilizado como agente oxidante. Agora que a gente já sabe quais são os componentes, vamos ver como que é o mecanismo de ação dessas tinturas permanentes. Então, durante o processo de tintura permanente, nós temos primeiramente a mistura do precursor, como por exemplo a p-fenilenodiamina, e o agente acoplador. Então, mistura-se esses dois agentes, esses dois componentes, em meio alcalino, que geralmente é amônia. Depois vai ser misturado o peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio vai auxiliar na formação de uma pasta e nós vamos ter aí uma pasta de pH aproximado a 9,5. A mistura então é aplicada nos cabelos e o precursor e o peróxido de hidrogênio eles vão difundir para dentro do fio, onde vão formar um composto colorido de alta massa molecular. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplozinho. É claro que ocorre um pouquinho diferente. Aqui, por exemplo, ele não colocou a amônia em meio alcalino, mas vocês já imaginem que está tudo em meio alcalino, tá? Então, quando a gente mistura esse precursor somente com água oxigenada, que pode acontecer de misturar só com água oxigenada, nós vamos ter aí a formação de quinodiamina.
Essa quinonadiamina, ela pode reagir novamente com o precursor. Então, se só tiver o precursor mais a água oxigenada, ela reage novamente com o precursor e isso faz a formação de uma base de Brondtwist. Essa base auxilia no clareamento do cabelo. Então, quando a gente quer clarear o cabelo, pode fazer somente essa mistura que vai dar uma coloração mais clara no cabelo sem precisar usar um acoplador. Agora, quando a gente utiliza esse precursor, né, com água oxigenada, vamos ter a formação, por exemplo, da quinonadimina, desculpa, gente, é um pouquinho difícil de falar, mais o acoplador, eles vão reagir novamente, vão se misturar, porque esse composto aqui, a quinonadimina, ele é um composto bem reativo, tá? Então, ela consegue fazer reação, consegue se ligar facilmente a outras moléculas. Daí, nesse caso, aqui nós vamos ter a formação de um corante leuco incolor. Esse corante leuco incolor, então, por enquanto, não vai dar coloração ao cabelo. Ele precisa de mais água oxigenada, porque ele precisa de mais oxigênio. O oxigênio ele auxilia muito aí na formação da coloração e na fixação desse corante. E daí nós vamos ter a formação de um corante de idolinina, que é um corante vermelho, por exemplo. Então, a coloração do cabelo ele vai depender do precursor usado e do acoplador usado. A tonalidade final dessa coloração ela não vai depender somente da composição desses precursores e acopladores. Ele vai depender também da quantidade que você vai usar de cada um deles e também da natureza dos produtos. Depende do pH, da temperatura e tempo de reação, então depende de quanto tempo você deixa essa reação ocorrer no seu cabelo. Velocidade de difusão dos componentes para dentro da fibra capilar. Lembrando lá que dependendo da tua fibra capilar, você pode ter uma diferença na tonalidade do cabelo. Algumas pessoas ficam um pouquinho tempo com o corante no cabelo e já ficam com uma coloração bem intensa. Outras têm que ficar mais tempo para a coloração pegar. Sempre depende muito da composição da fibra capilar também. Coloração, então, como eu falei para vocês, a cor da tintura, ela vai depender do acoplador utilizado com o precursor. Por exemplo, se a gente usar o resorcinol como acoplador com o precursor p-fenilenediamina, nós podemos ter uma coloração de verde a acastanhado, dependendo da concentração. Você viu que a gente pode ter até coloração vermelha, que foi o exemplo que a gente deu anteriormente. Se utilizar com a paraminofenóis, nós vamos ter aí de loiro a acastanhado. Vamos pegar um exemplo diferente. Acoplador 1-naftrol com a p-fenilenediamina, nós vamos ter coloração de violeta a azulado. Se for com os paraminofenóis, nós vamos ter uma coloração de violeta avermelhado, mais ou menos. Então, dependendo do acoplador e do precursor, nós teremos uma coloração diferente dessa tintura. E é claro que eu não posso falar de tintura com vocês sem falar dos descolorantes. Então, os descolorantes, eles auxiliam muito na tintura. Às vezes, as pessoas fazem a descoloração antes da tintura, né, que é bem comum. E até mesmo para quando a gente fala de descoloração de pelos do corpo, que também é bem comum. Então, nós temos aí que as soluções utilizadas geralmente são compostas por peróxido de hidrogênio. A concentração do peróxido de hidrogênio pode ser até 12% e geralmente a gente faz uma solução alcalina. Alguém já descoloriu? Você já descoloriu o pelo da tua perna? O que você faz? Você mistura o peróxido de hidrogênio com amônia, né? Então, você compra aquele pacotinho no mercado, na farmácia lá, de descolorante, que geralmente é amônia,
E também compra uma água oxigenada de 10, 20, 30 volumes, depende aí da quantidade que você quer que diminua a coloração do teu pelo e mistura. Então vai formar uma solução alcalina que vai retirar a coloração do pelo. Pessoal, vocês viram que eu falei muito de solução alcalina, solução alcalina. Por quê? Porque essa solução alcalina, ela abre a cutícula, tanto do pelo quanto do cabelo, e isso facilita a penetração do descolorante ou da tintura. Então, quando a gente tem soluções ácidas, a cutícula, ela fecha. Quando a gente tem soluções básicas, a cutícula, ela abre, não vamos esquecer disso. Na solução alcalina, nós podemos ter aí persulfato de amônio, persulfato de potássio ou de sódio. Claro que os descolorantes eles trazem alguns danos ao cabelo, até porque ele abre a cutícula e quando a gente tem a abertura da cutícula, a gente já tem um prejuízo no cabelo porque ele acaba perdendo componentes. Então, dependendo da concentração, os danos do descolorante, o dano pode ser maior, dependendo do tempo e também do pH. Tem que se cuidar muito em relação ao pH, porque pHs muito básicos, eles detonam o cabelo, do mesmo jeito que pHs muito ácidos também detonam. A gente já vai, eu vou mostrar para vocês mais no final da aula, uma tabela, não vamos dizer assim, uma diferença da cutícula no pH ácido e no pH básico, explicando certinho para vocês. Mas sempre tem que se cuidar com o pH em soluções, tanto de descolorantes como de tintura, tá? Como efeitos indesejáveis, tem destruição de parte da cutícula, né? Podemos ter problemas aí de destruição das pontes e de sulfeto no nosso cabelo, e isso acaba prejudicando a estrutura do cabelo. Afinamento, né? O cabelo fica mais fino, fica com poros na cutícula, isso faz com que o cabelo fique mais frágil, mole, ressecado, quebra o cabelo e também sensível à umidade. Uma coisa muito importante que eu acho que muitos cabeleireiros já devem ter falado para vocês é quando, por exemplo, você tem luz, tem que cuidar com o tipo de ondulação e alisamento que você vai fazer, porque eles não são compatíveis, tá? É desaconselhável, porque nós vamos falar já de alisamento, vocês vão entender por quê, mas o que acontece? O alisamento ele vai modificar as pontes de sulfeto do nosso cabelo. Então, se você utiliza um descolorante, você acaba quebrando essas pontes e acaba prejudicando o cabelo também. Então, tem que se cuidar muito quando a gente fala de coloração, né, com utilização desses descolorantes, ou até mesmo outras colorações mais intensas, usando concomitantemente com ondulação e alisamento. Isso pode detonar o cabelo. Então, agora vamos falar do alisamento e dos relaxamentos. Eu vou falar também um pouco sobre ondulação. A ondulação agora não é tão utilizada, né? Mas a gente já usava muito quando a gente era criança, digamos assim, há uns 30 anos atrás. Alguns de vocês nem eram nascidos, né? Mas eu sei que era uma moda, principalmente fazer permanente. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Atualmente não é tão utilizado, mas já foi muito utilizado e eu até acredito que o alisamento ele foi baseado no permanente, porque algumas substâncias utilizadas para fazer o alisamento são parecidas com para fazer o permanente. Então, vamos começar a falar do alisamento e do relaxamento. Então, primeiramente, para a gente poder entender sobre o cabelo, nós temos que ter em mente que os cabelos eles são classificados, antes da gente entender como é o alisamento, né? Eles são classificados de acordo com ondulação. Então, nós temos aí diferentes classificações. Eu utilizei a classificação de Lowson-Arno. Então, se vocês quiserem esse artigo, eu vou deixar disponível o link nas referências para vocês darem uma olhadinha. Lá tem bastante coisa falando sobre cabelo, é bem interessante se vocês quiserem dar uma lida. E
Nós vamos aí, então, utilizando essa classificação, analisar 3 parâmetros: o diâmetro do cabelo, a curvatura e o número de ondas. Então, depende muito desses 3 parâmetros. Outra coisa também que eu sempre gosto de falar é que você pode analisar pelo modo de inserção. Então, dependendo do modo de inserção do cabelo, do couro cabeludo, ele vai também dizer se o cabelo vai ser ondulado, reto, curvado. Também auxilia muito nessa verificação. Então, quando a gente fala de diâmetro, olhem aqui a secção transversal. Quando o cabelo ele é oval, então quando você corta ele, você olha no microscópio e ele é oval, ele geralmente vai ser ondulado ou reto. Já quando ele é elíptico, que ele faz essa dobrinha aqui, são cabelos bastante ondulados, bastante cacheados. Vamos ficar aqui no nível 4 até o nível 8. Se ele for redondinho assim, ó, bem redondo, e ele tiver uma inserção reta no couro cabeludo, eles geralmente vão ser lisos, vai aqui do 1 ao 2. Então, esse ondulado fica aqui no 3, pode chegar até o 4 aqui, mas fica mais nessa região, tá? O alisamento ou relaxamento, às vezes eu gosto de contar um pouco de história, né, nas minhas aulas, mas eles têm sido praticados desde o início do século XX, e quando começou-se a utilizar o alisamento, ele era feito, né, somente com chapinha. Na verdade, não era uma chapinha, era um pente de ferro quente. Então, se vocês assistirem aí umas séries de antigamente, vocês vão ver o pessoal usando esses pentes de ferro quente no cabelo para fazer o alisamento. Então, eles utilizavam uma fonte de calor. Somente em 1959 que o método químico à base de hidróxido de sódio foi implementado. Em seguida, veio os métodos com sulfito ou tioglicolato, que são utilizados até hoje para auxiliar no alisamento / relaxamento dos cabelos. Nós temos, então, 2 categorias de alisamento: o temporário, que é quando a gente faz com chapinha ou secador de cabelo, então aplicação de calor, e os permanentes, que é redução química das ligações de sulfídicas. Quando a gente fala de permanente, nós temos que ter, né, os alisamentos permanentes, nós temos que ter em mente que tem alguns que eles acabam saindo com o tempo do cabelo e outros não. Outros eles são permanentes mesmo, só saem quando você corta o cabelo, tá? É claro que do alisamento por chapinha eu não vou falar muito, né? Porque o que interessa para nós da cosmetologia é o alisamento permanente, o alisamento por produtos químicos, mas o que acontece na chapinha? Na chapinha a gente retira, a chapinha, o secador, a gente retira a água e consegue moldar o cabelo. A partir do momento que tem contato novamente com a água, ele volta a enrolar. Se tiver umidade, né, o tempo estiver úmido, também volta a enrolar, porque a água ali volta a penetrar no cabelo, tá? Então vamos falar aqui do que nos interessa, que é o alisamento permanente. Então, lembram que eu falei para vocês que nós temos pontes de disulfeto no cabelo que vão estruturar o cabelo. O que acontece? Nos cabelos ondulados, cacheados, essas pontes de disulfeto elas são cruzadas. Vocês conseguem ver? Ó, elas são cruzadas. E isso faz com que o cabelo fique encaracolado, enrolado. Então, a partir do momento que a gente utiliza um agente redutor, que pode ser, por exemplo, o tioglicolato, esse agente redutor quebra as pontes de disulfeto, tá vendo? Quando ele quebra as pontes de disulfeto, o hidrogênio presente, né, pode estar presente na formulação,
ele vai então se ligar ao nosso enxofre que foi quebrado as pontes. Então ele se liga aqui no enxofre. Mas essa ligação ela não é muito estável. A partir do momento que você utiliza um agente neutralizante ou um agente oxidante, como por exemplo o H2O2, né? Que aí estamos de novo falando do peróxido de hidrogênio. Esse agente ele se liga, ele faz novamente refaz a ponte de enxofre, né, a ponte de disulfeto, porque ele se liga ao hidrogênio que está nessa região e faz a formação de água. Então, a gente tem a saída do hidrogênio da região para formar água e ele refaz essa ponte de sulfeto. E é aí que entra novamente o secador ou a chapinha, porque nós precisamos dele para moldar essas pontes de sulfeto, para ficar retinho. Então, por isso que quando vocês vão fazer, né, alisamento lá no cabeleireiro, vocês ficam um tempo com o produto no cabelo para correr essa quebra das pontes de disulfeto. E daí depois ela faz um enxágue utilizando às vezes água oxigenada, mas pode ser outro agente oxidante, ou que também é conhecido como agente neutralizante, e depois ela seca o cabelo e passa a chapinha bem passadinho, fio a fio praticamente dito, para que fique extremamente reto. E você só pode, por exemplo, lá não tem que ficar tanto tempo sem lavar, porque senão essas pontes podem se desfazer. Não pode amarrar o cabelo, porque senão fica marcado. Tem tudo isso, né? Então, tem-se essa reação, né? Espero que vocês tenham entendido, porque é uma reação tão legal, né? Tão interessante a gente saber como ocorre o alisamento nos nossos cabelos, nas nossas madeixas. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem, mas eu acho que ficou bem claro. Existe, claro, uma vasta gama de agentes que atuam no alisamento permanente. Nossa, existem muitos e cada dia surgem novos, né? Nós temos a escova de ostra, a escova de diamante. Nossa, tem muita coisa surgindo nova no mercado atualmente. Eu vou falar dos mais conhecidos, tá? Então, vamos começar a falar do tilglicolato de amônio. Esse tilglicolato de amônio, ele vai atuar no pH entre 9 e 10 e ele vai ser um dos mais utilizados atualmente, tá? Ele é bem utilizado mesmo. O que acontece? Nós temos que ter um cuidado nele quando utiliza-se muitas vezes seguidas. Então, o uso sucessivo ele pode causar irritação, reação alérgica no couro cabeludo, diminui a resistência mecânica do fio, porque por causa do pH entre 9 e 10, ele também aumenta a porosidade do fio, porque ele abre as cutículas. Então, esse aumento da porosidade pode fazer com que tenha uma perda da massa e também danos na cutícula. Um outro componente utilizado é o ácido glioxílico. Então, ao contrário dos outros componentes, ele vai ser ácido. E ele é utilizado para substituir o formaldeído, né? Vocês vão falar assim, nossa, a professora já começou a falar de alisamento, nem falou do formol, o formol é o mais utilizado. Não é, pessoal, o formol ele foi proibido há alguns anos pela Anvisa, ele não é mais, não deve ser mais utilizado para alisamento. Eu já vou falar para vocês, até coloquei ali uma citação da Anvisa para a gente falar sobre o formaldeído, tá? Mas então, o que aconteceu? Por causa desse formaldeído e por causa de todos os danos que o formaldeído ele causa no cabelo, e ele tem várias, o uso concomitante dele pode causar até câncer, digamos assim, o nosso ácido glioxílico ele veio para substituir o formol nas escovas progressivas. Só que ele é ácido, então ele não penetra tão bem no cabelo, e isso faz com que ele seja semi-permanente, então ele vai saindo com as lavagens. Esse ácido, vocês já devem ter ouvido falar, principalmente vocês meninas, sobre escova orgânica. Então, as escovas orgânicas, elas têm ácido, como por exemplo o ácido glioxílico,
é um tipo de escova orgânica, só que ela não dura tanto porque ele não penetra muito bem no cabelo, porque ele não abre a cutícula, tá? Então, por isso, nós temos aí uma alternativa que não prejudica tanto o cabelo. E por isso ele é muito utilizado ultimamente. Até eu acredito que ele vai substituir logo mais os outros alisantes, por causa que ele prejudica menos o cabelo, porém ele não dura tanto tempo, e dependendo, é claro, da pessoa, não vai fazer, dependendo do tipo de cabelo, não vai fazer um alisamento tão perfeito, tá? Outro composto é a carboxisteína. Ele vai ser também utilizado para alisamento, mas a aplicação cosmética iniciou com a finalidade de selar as cutículas. Então, ele não começou sendo utilizado aí como alisante. Ele era utilizado para selar cutícula, diminuir os frios do cabelo, e eles acabaram descobrindo que ele também poderia ser usado como alisante. Então, ele é utilizado gradualmente, tem até alguns shampoos e condicionadores que têm ele como componente para auxiliar na redução do volume e auxilia também no alisamento dos fios. Tem que ter o cuidado porque o uso dele pode mudar um pouquinho a coloração do cabelo, tá? Então, às vezes, isso é um fator indesejável desse componente. Nós temos também os hidróxidos, né? Os hidróxidos que vão auxiliar no alisamento. Tem diversos, até coloquei todos aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. O hidróxido de sódio, ele tem uma ação rápida, apresenta alto poder alisante, porém ele é bastante agressivo. O hidróxido de cálcio, ele pode ser utilizado como alisante moderado, então às vezes ele não tem aquele cabelo tão liso quanto desejado e ele é moderadamente agressivo. Nós temos aí o hidróxido de guanidina, esse já tem um poder alisante maior do que o nosso hidróxido de cálcio e ele é menos agressivo, então ele é bem utilizado, bastante utilizado. E temos o hidróxido de lítio. Esse hidróxido de lítio, ele tem um alto poder alisante, porém a ação dele é lenta, então tem que ficar mais tempo no cabelo para agir, para quebrar as pontes de disulfeto. Então, como eu falei para vocês, o formaldeído, tanto o formol quanto o glutaraldeído, ele foi proibido na utilização como agentes alisantes capilares. Eles têm uso permitido como conservantes e também como endurecedores de unha. A de unha, eu acho que até 5%, até 5% pode ser utilizado como conservante até 0,2%. O formol, para alisar o cabelo, ele precisa estar numa concentração de 20%. Então, é uma concentração muito grande nas formulações. E isso acaba prejudicando, trazendo sérios problemas à saúde. Então, foi proibido pela Anvisa a utilização de formol nos produtos para alisamento. Eu sei que ainda existem alguns produtos, mas eles são produtos irregulares, tá? Então, tem que sempre cuidar com isso. O formol ele não deve ser mais utilizado como alisantes permanentes. Então, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, digitem aí no Google formaldeído Anvisa. Lá vai mostrar para vocês, né, a proibição, vai mostrar bem essa frase que eu coloquei aqui para vocês, que é um crime né, penal, pode acarretar aí alguma penalização quando faz formulações com formaldeído, tá bom? Qualquer dúvida também, se vocês quiserem, eu posso até mandar RDC para vocês darem uma lida também. Então, por que que esse formaldeído ele não é permitido? Primeiro, por causa da concentração. Se só é permitido até 0,2% e o alisamento só faz a partir de 20%, não se tem aí como utilizar. Seria até
uma enganação ao consumidor. Então, não se tem o porquê utilizar a concentração de 0,2% nas formulações. E ele traz diversos danos à saúde, como irritação nos olhos, nariz e garganta, queimadura no couro cabeludo, queda do cabelo. Ele prejudica muito o cabelo, apesar de a gente falar assim, formaldeído é conservante. Mas ele prejudica o cabelo, principalmente por causa da abertura das cutículas, né? Ele acaba aumentando essa queda. Nós temos aí também intoxicação por aspiração, porque o formaldeído ele é bem tóxico e pode até causar câncer. E é claro que não uma pessoa que está usando esse produto uma vez a cada 5, 6 meses, mas o que prejudica é o cabeleireiro que está fazendo essa aplicação, né? Então ele fica em contato, fica respirando esse formaldeído e acaba ocasionando câncer. Porque vocês sabem que muitas vezes os cabeleireiros nem máscara usam quando estão aplicando esse produto. Então tem que ter um cuidado especial com o profissional que está utilizando e fazendo a manutenção dos cabelos aí. Quando a gente fala de alisamento, eu sempre tento explicar para os meus alunos que, né, eu não sei, né, mas eu acho que é importante a gente sempre saber mais ou menos o produto que está usando no cabelo, porque tem algumas incompatibilidades. Por exemplo, o tioglicolato, ele é incompatível com os hidróxidos, tá? Então você vai lá, faz o alisamento com o tioglicolato. Daí, 2 meses depois, vai lá e faz com hidróxido, você vai acabar com o teu cabelo. Ele vai cair, ele vai quebrar, pode prejudicar muito o cabelo. Então, tem que ter esse cuidado especial. Outra coisa, além dos descolorantes que eu falei para vocês, que são incompatíveis com os alisamentos e relaxamentos, e também com as ondulações, nós temos produtos à base de metal. Você já deve ter visto na farmácia para vender o René. Esses produtos, eles não devem ser utilizados aí com o tioglicolato ou com os hidróxidos, que pode trazer alguns prejuízos. Nós temos também tinturas que têm chumbo, por exemplo, que é o metal, né? Então tem que se cuidar também na utilização dessas tinturas com o alisamento. Os onduladores, eles vão atuar da mesma forma no nosso cabelo, tá? Eles vão quebrar as pontas de sulfeto, só que na vez de você passar a chapinha para alisar, coloca um bob ou faz uma ondulação no cabelo, tá? Então, como agente mais comum, nós temos o ácido tioglicólico, tá? Esse ácido é uma molécula pequena, vai penetrar facilmente no cabelo. Nós temos também o ácido tiolactato, porém menos usado. E utiliza-se amônia para ajustar o pH, porque lembrem-se, nós precisamos abrir a cutícula para entrar aí esses componentes dentro do nosso cabelo. Cuidado com o pH, né? Aqui nós temos que cuidar muito com o pH acima de 9, porque ele acaba ocasionando problemas no cabelo. Como agente oxidante, também vai ser utilizado água oxigenada em pH ácido para fechar as cutículas. Então, olhem aqui, eu coloquei o mesmo desenho que a gente já viu lá no alisamento. Então, nós temos a redução. Podemos ter com dioglicolato também, que eu não coloquei no slide anterior, mas pode acontecer. Lembram que eu falei para vocês até que ele começou a ser usado no permanente, né, no cabelo enrolado, para depois passar a ser usado no cabelo liso. Então, o tioglicolato ele vai quebrar as pontes de disulfeto, vai colocar hidrogênio no lugar. Você, então, vai fazer a lavagem, né, retirada desse produto, colocar a oxidação, que vai retirar a água, né, vai tirar o hidrogênio que está ligado ao enxofre e refazer a ponte de sulfeto, enrolando o cabelo para ficar ondulado. Então vamos ver aqui como que o pH influencia na cutícula do cabelo. Então, primeiramente,
o fio saudável do cabelo, ele vai estar aqui entre o pH de 5,5, 5, 5,5 aqui. Então, ele vai estar nessa região, é o nosso cabelo normal. A partir do momento que o pH ele aumenta, ou seja, ele fica mais alcalino, começa a abrir a cutícula. Vocês estão vendo? A cutícula está se abrindo. Se o pH fica mais básico, a cutícula se fecha. Eu tenho certeza que a gente não está na aula, mas se a gente tivesse numa aula presencial, vocês iam falar assim, professora, então se eu passar vinagre no cabelo, como tem várias pessoas falando, vai fechar minha cutícula, por isso que dá brilho no cabelo. É por isso mesmo, gente. Então, o pH básico, ele fecha a cutícula. Ácido, desculpa, gente. O pH ácido, ele fecha a cutícula e o cabelo fica mais brilhante. Então, olhem aqui, quando a gente fala de selagem, quando vocês, né, já ouviram falar, esse produto sela o cabelo, ele fecha a cutícula. Então, a selagem, ela tá aqui num pH em torno de 2, ó. Então, vai ficar com o cabelo mais brilhante. Condicionador, ele geralmente também vai fazer a selagem do cabelo. Ele vai ter um pH mais ácido para fechar a cutícula. Já o shampoo, ele vai ter um pH mais de neutro, né, mais neutro, vai estar um pouquinho ali ainda, ele até atua como um pouquinho mais ácido, mas ele vai estar nessa região, porque ele quer limpar o cabelo, então vai estar a cutícula um pouquinho mais aberta, mas não muito, tá? Então ele vai estar com a cutícula razoavelmente, ele vai abrir pouco a cutícula somente para retirar os resíduos desse cabelo. Então, você passa o shampoo e abre a cutícula, pouco, é claro, faz a limpeza do cabelo e depois você passa o condicionador para fechar a cutícula. E por isso que é importante utilizar um condicionador e um shampoo bem compatíveis, até às vezes da mesma marca, tá? Então, quando a gente fala de coloração semi-permanente, lembrando que a temporária ele só vai se depositar em cima da cutícula. A semi-permanente ele começa a abrir um pouquinho a cutícula e consegue aí depositar um pouco de corante dentro do nosso cabelo, tá? Então ele consegue aí atuar no córtex do cabelo. Na coloração permanente, olhem aqui, como ele abre a cutícula, né? Então, por causa do pH, é claro, ele acaba conseguindo penetrar bem no nosso fio do cabelo. A descoloração, ela vai de 10 a 14. E olhem como abre a cutícula. Isso prejudica muito o nosso cabelo. Por isso que a gente tem, quando faz descoloração, fazer um tratamento de hidratação, cuidar. Por isso que quando as pessoas fazem aí luzes no cabelo, tem-se um trabalho melhor para manter o cabelo hidratado, por causa dessa abertura da nossa cutícula, que prejudica bastante o cabelo. O relaxamento, ele fica entre 11 e 12. E olha que como abre a cutícula também. Então, às vezes, quando você faz o relaxamento, logo após faz-se a selagem para fechar as cutículas do cabelo. É bem comum também. E nós temos aí que a partir de 12, a cutícula ela fica extremamente aberta e a quebra de cabelo é muito comum. Então, acaba prejudicando bastante o cabelo, a abertura dessa cutícula por causa do pH alcalino. Ó, aqui eu coloquei de novo uma imagem para vocês verem, ó. Nós temos aí a cutícula fechada, aqui ele vai estar, não vai estar no pH 0, tá, gente? Porque o pH 0, no pH 1, desculpa, vai prejudicar o cabelo também, tá? Então, aqui ele vai estar no pH normal, né, do nosso cabelo, em torno de 5. A partir do momento que o pH ele começa a aumentar, começa a ter danos no cabelo, né? O fio ele fica extremamente poroso, o fio ele sofre danos e perda da cutícula, completamente danificado e acaba ocorrendo a quebra do fio de cabelo. Olha que dó que dá quando a gente faz um tratamento, né, com pH muito alcalino e não
consegue reestabilizar esse pH para um pH mais ácido. Então, o pH ácido, eles vão fazer aí com que a cutícula feche, né? Mas às vezes você fala assim, se vai, então vou usar vinagre mesmo no cabelo e pronto, acabou, vai fechar a cutícula. Gente, tem que ter um cuidado muito importante nisso. Porque se você fechar a cutícula, você pode trancar a entrada e a saída de componentes. Então, você pode trancar substâncias prejudiciais ao cabelo, que não vão sair do cabelo. Então, tem que ter um cuidado muito grande nisso. E também não vai deixar a água entrar para fazer aí a limpeza desse cabelo. Então, cuidado com a utilização de produtos que vocês veem na internet, tá? Em relação à cutícula aberta em pH básico, nós vamos ter aí que essas placas de cutícula, elas estão ligeiramente levantadas, né? São utilizados principalmente em produtos de limpeza. Quando vocês veem esses shampoo anti-resíduo, o pH é maior para retirar essa impureza de dentro do fio de cabelo. Às vezes você acha que anti-resíduo vai atuar no couro cabeludo. Não, gente, o anti-resíduo vai atuar dentro do fio de cabelo, tá? Para fazer essa limpeza. Então é importante, quando faz a utilização de um produto desse, utilizar um condicionador que feche a cutícula depois, tá? Para não deixar essa cutícula aberta, tá? Tem que se cuidar muito com isso. E quando o nosso cabelo ele tá opaco, áspero, quer dizer que a cutícula está aberta. E isso acaba diminuindo o brilho do cabelo, porque ele não reflete tão bem, né, a luz. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre isso? Então, olhem aqui, como eu falei, o pH normal do cabelo, ele fica aqui em torno de 5,5, mais ou menos. Quando o pH está ácido, se ele tiver muito ácido aqui, em torno de 1, de 0 a 1, nós vamos ter um dano severo no cabelo. Então, não, às vezes você acha que só o pH básico vai fazer isso. Não, tem que se cuidar muito com isso, tá? Aqui também, ó, é um resuminho daquele outro que eu falei. Nós temos aqui os shampoos e condicionadores nesse pH aqui, próximo de 3 a 5. Os shampoos anti-resíduos, eles vão estar aqui entre 6 e 8. Coloração 9, 10, dependendo da coloração, né? E os descolorantes, eles vão estar aqui no meio, e os alisantes, é claro, vão estar aqui no meio mais alcalino, e tem que se cuidar muito com os extremos, tá? O certo é manter nosso cabelo aqui num pH de 5,5, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu preparei com muito carinho essa aula, porque é uma aula que eu gosto bastante. Então, qualquer dúvida, me mandem mensagem, entre em contato, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre outros danos ao cabelo e também sobre a calvície, tá bom? Qualquer coisa, como eu falei, estou à disposição. Tenha uma boa semana. Até mais. Bom fim de semana, melhor dizendo, né? E até mais.